Hoje, gravações de conversas polêmicas entre o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o presidente russo, Vladimir Putin, vazaram na internet. Na conversa, Viktor Orbán não apenas bajula Putin, mas também se oferece para ser seu ratinho húngaro que salvará o leão russo. E isso não é uma piada, são palavras reais de Viktor Orbán. Sim, ele diz, estou pronto para ser o ratinho de Vladimir Putin, mas isso não é tudo. A publicação The Insider divulga uma entrevista com um dos representantes mais notórios do submundo do crime húngaro, que contou que, nos anos 90, o atual primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, estava muito ligado ao mundo do crime de Budapeste, que financiou sua campanha política. E esse ex-bandido contou em detalhes como exatamente o submundo do crime ajudou Viktor Orbán a chegar ao poder. Sou Alexei Pitti e vamos debater juntos esse assunto. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário embaixo deste vídeo. Isso é muito importante para promover o conteúdo no YouTube, vou ficar muito agradecido por isso. E se inscreva no meu canal do Telegram, Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Tenho certeza de que todos lembram do escândalo após o vazamento das conversas do ministro das Relações Exteriores na internet, da Hungria, Péter Szijjártó, com seu colega russo, Sergei Lavrov, isso foi há pouco tempo. Naquela ocasião, Péter Szijjártó relatava a Moscou sobre a situação nas reuniões do Conselho Europeu e também cumpria, sem questionar, todas as ordens do Kremlin para ajudar a retirar as sanções europeias de certos russos. E naquela época, Péter Szijjártó, como um verdadeiro serviçal, dizia a Sergei Lavrov que estava sempre à disposição dele e faria tudo o que a Rússia mandasse. Sergei Lavrov deve saber que Péter Szijjártó sempre ficará no tapete perto da porta, aguardando instruções. Mas acabou que Péter Szijjártó é apenas uma parte de como o regime de Viktor Orbán atende a todos os desejos de Vladimir Putin. Hoje, a agência Bloomberg publica mais uma conversa interessantíssima. Desta vez entre Vitusha Orbán e Vladimir Putin, como relata a publicação na conversa telefônica de outubro com o ditador russo Vladimir Putin. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, enfatizou que está pronto para fazer o máximo esforço para apoiar Moscou em tudo, em particular facilitar a resolução da guerra na Ucrânia por meio da realização de uma cúpula em Budapeste. Naquela época ainda havia algumas esperanças, lembra de um encontro entre Putin e Trump na capital húngara. E então, em conversa com Vladimir Putin, Orbán diz, cito, ontem nossa amizade se tornou tão forte que eu posso ajudá-lo de qualquer maneira. Em qualquer questão em que eu possa ser útil, estou sempre pronto para ajudar e sempre à sua disposição. E sabe, no final ainda falta dar uma puxadinha de saco. O engraçado é que depois, Viktor Orbán, nessa conversa, tentou explicar sua ideia lembrando um conto infantil que, segundo ele, é popular na Hungria. Nesse conto, o rato salvou o leão que antes havia poupado sua vida. E segundo a publicação, essa história fez Vladimir Putin rir muito. E Orbán diz, estou pronto para ser seu ratinho, Volodya, para salvar sua pele do que você se meteu. Bem, acho que aqui estamos falando da fábula de Esopo, se você conhece, na qual o leão uma vez poupou o ratinho. E então esse ratinho depois liberta o leão que ficou preso na rede. Bem, as analogias são simplesmente maravilhosas. E então Viktor Orbán diz que está pronto para se tornar aquele ratinho para Vladimir Putin, para salvar a Rússia, que ele chama de aquele leão que ficou preso na rede. Observa-se que a breve ligação entre Orbán e Putin indica que a ajuda à Rússia está sendo articulada diretamente no nível do governo. Durante a conversa, eles basicamente trocaram elogios e lembraram do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Anteriormente, ambos haviam entrado em contato com o presidente americano sobre uma possível cúpula em Budapeste, que acabou não acontecendo. E então, mais tarde, Viktor Orbán reclamou, abre aspas, quanto mais amigos tivermos, mais fácil será enfrentar os inimigos. Lamento que eu e Vladimir Putin não possamos nos encontrar pessoalmente com a mesma frequência de antes da pandemia de Covid. Por sua vez, Putin elogiou a Hungria por sua posição independente e flexível em relação à guerra contra a Ucrânia. Uma posição independente e flexível em relação à guerra contra a Ucrânia, e acrescentou que não entende por que uma postura tão cautelosa e moderada provoca tantas críticas.
E segundo a Bloomberg, o principal objetivo da conversa de outubro foi discutir a possibilidade de organizar na Hungria um encontro entre os Estados Unidos e a Rússia, que na época ainda estava em fase de preparação. Putin explicou detalhadamente a Orbán quais passos poderiam levar à realização desse encontro. Um possível encontro do ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, antes de definir o nível adequado de representação. Foi assim que Putin se expressou. No entanto, o encontro entre Rubio e Lavrov, como você sabe, acabou não acontecendo. Mas, sabe, eu não acho que essa informação sobre a submissão servil de Viktor Orbán diante de Putin tenha surpreendido você. Mas o material do The Insider pode surpreender. A publicação traz uma entrevista com o ex-bandido Laszlo Kovacs, que nos anos 90 trabalhou para o líder de um influente grupo do crime organizado em Budapeste chamado Igor Korol, que liderava um grupo subordinado ao principal chefe do mundo do crime na Hungria, Semyon Mogilevich. Segundo Kovacs, ele entregava grandes quantias em dinheiro vivo, como Mogilevich recomendou. Regularmente enviava ao chefe de polícia Sandor Pinter para encerrar processos criminais. Mas o mais interessante é que, segundo Kovacs, ele pessoalmente, em 1997, entregou enormes quantias de dinheiro ilícito de Mogilevich para financiar a empresa. Viktor Orbán, que após chegar ao poder, nomeou aquele mesmo Pinter, que recebia dinheiro e arquivava casos criminais, como ministro do interior da Hungria. O ex-bandido observou que os maços de dinheiro geralmente não eram grandes, mas em 1997 as quantias chegavam a $500 mil e uma vez lhe entregaram uma bolsa com $1 milhão. Segue a citação. Todas essas grandes quantias eram destinadas ao Vitka, como Mogilevich chamava Orbán. Orbán e Pinter já eram próximos naquela época, o que não era segredo para ninguém. No entanto, nenhum nem outro apareciam no escritório de Mogilevich, pelo menos eu nunca os vi lá. Kovacs também disse que em 1998 estavam previstas eleições parlamentares e o bandido Mogilevich contava que a chegada de Orbán ao poder lhe daria total liberdade de ação. No começo foi assim mesmo. Orbán, após a vitória, imediatamente nomeou Pinter como ministro do interior, mas depois tudo mudou. E a seguir, uma citação de Kovacs. Quando Orbán concorreu como opositor, todas essas explosões e assassinatos que indignavam a sociedade ajudaram em sua popularidade. Mas quando ele chegou ao poder, seus antigos amigos e patrocinadores passaram a ser um obstáculo para ele. E com a ajuda do mesmo Pinter, ele rapidamente se livrou deles, colocando todos atrás das grades. Até mesmo Mogilevich teve que deixar a Hungria e ir para a Rússia. E aqui vem o momento mais interessante. Se Mogilevich foi para Moscou, será que ele entregou material comprometedor sobre Viktor Orbán para Vladimir Putin? Vou deixar isso em aberto, amigos. Recomendo que se inscrevam neste canal do YouTube. É porque vamos acompanhar os acontecimentos durante a noite. Assim que surgirem novidades, vou entrar ao vivo imediatamente e contar tudo o que estiver acontecendo. Por isso, inscreva-se. Vou deixar isso em aberto. Comente suas opiniões e conclusões abaixo. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like no canal. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer tipo de doação. Você pode usar o QR Code que está na sua tela. Esse é o jeito mais fácil, a forma mais simples de apoiar o trabalho deste canal. Com apenas um clique você pode ajudar. E na descrição deste vídeo há várias outras plataformas. Lá você encontra Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, patrocínio no YouTube, dados bancários e até carteiras de criptomoedas. Então, escolha a opção que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio que você puder dar. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais a todos.